Na entrevista de hoje, aqui no Radar Mar Azul, nós estamos recebendo a nossa amiga nutricionista Lilian Soares para conversar com a gente, então, sobre um mal que acomete milhares de brasileiros a todos os anos, a obesidade. Lilian, seja bem-vindo, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, é um prazer, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Falar um pouquinho sobre a Lilian, quem é a Lilian, para quem está nos assistindo, está nos ouvindo através do rádio também. Sou a Lilian Soares, eu sou nutricionista com especialidade em nutrição esportiva e eu atuo aqui em Pissarras há mais ou menos uns 9 anos. Muito bem, agora nutrição esportiva. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre os desportistas aqui da nossa região. Vamos falar um pouquinho sobre obesidade no geral. O que é essa doença que acomete milhares de brasileiros, como eu falei? Isso mesmo, a obesidade é uma doença crônica que ela hoje atinge cerca de mais de 50% da população brasileira se a gente for incluir sobrepeso e obesidade. Se for obesidade, a gente estaria ali num índice de mais ou menos 40%. E se a gente for pensar nas crianças de até 5 anos, mais ou menos, são 14% que já atingem as crianças. Então, realmente é uma doença preocupante, a gente precisa tratar e cuidar para que a gente tenha o controle dessa doença crônica. Agora, Lilian, conta pra gente aqui no Radar Mar Azul, como as pessoas podem iniciar a obesidade. Como se inicia a obesidade em crianças, jovens, adultos, através de traumas, através de outras percepções? Explica aí. No caso da obesidade, por ser uma doença, ela é multifatorial. Então, a gente tem a questão genética, a gente tem o fator ambiental da família, a gente tem o sedentarismo, a gente tem algumas outras doenças que também podem acometer a obesidade. Então, a gente tem vários fatores que podem trazer essa doença que hoje realmente é tratado como uma epidemia e tem que ter um controle de saúde pública mesmo. Agora, nós tivemos um aumento significativo nos últimos anos de casos de obesidade, né, no Brasil. Isso aumentou consideravelmente. Lá nos Estados Unidos nem se fala, isso é regra, né? Nós temos aí nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 77% sofrem com esse mal da obesidade, talvez pelo fast food, talvez por outras questões. Mas aqui no Brasil, o que você acredita que levou a ter esse aumento? É justamente isso também, essa questão da comida rápida, dos industrializados. Então, a obesidade, a gente teve dos anos 90 para cá, uma mudança de curva, né? A gente sofria de desnutrição e agora, em pouco tempo, em 10 anos, a gente teve um aumento expressivo da obesidade, mas justamente por esses fatores, o acesso rápido a alimentos e a industrializados. Então, a gente ter a facilidade de ligar e pedir qualquer comida, ir no mercado e comprar qualquer coisa e até mesmo com um preço menor. Então, esse fácil acesso a comidas prontas, ultraprocessadas, acabou aumentando esse índice aqui no Brasil. Agora, antigamente, a gente comia a comidinha da avó, a comidinha do vô, era tudo natural, tudo de forma rápida, uma porçãozinha para você, uma porçãozinha para você, e era isso. Hoje em dia já não se tem mais a comidinha da vovó, e ocasionou isso também. Isso. E a gente está tendo hoje uma mudança, né, de estilo. A gente está tentando resgatar essa comidinha de vó. Porque justamente naquela época não tinha tanta obesidade, justamente porque a gente comia o que a gente plantava, o que a gente colhia, o que a gente cuidava, e a gente tinha um estilo de vida diferente. A gente não era tão sedentário. Hoje também a gente pega o carro para ir na padaria. Então, esse fator também acabou aumentando esse índice de obesidade, o sedentarismo principalmente. Daqui a pouquinho a gente vai entrar com mais detalhes nessa parte da prática da atividade física, né, que é algo que deve ser levado a sério também. Mas falando de crianças, a obesidade infantil, depois eu entro também na questão dos alimentos, mas a obesidade infantil também tem aumentado, lanches nas escolas, o que isso de fato tem ocorrido, Lilian?
É justamente o fator ambiental, né? O ambiente que a criança está inserida. Eu, quando atendo crianças, e eu atendo crianças às vezes com 10 anos que já sofrem com problemas de doenças crônicas, como colesterol alto, pressão alta, e aí eu brinco com os pais que as crianças elas não têm o poder de compra. Então, quem compra são os pais. Então, nós como pais temos essa responsabilidade com nossos filhos de trazer alimentos mais saudáveis. E lógico, a gente também não pode culpar os pais, às vezes com a rotina, o trabalho, a gente acaba querendo facilidade e os industrializados trazem isso, né? Só que a gente tem uma campanha bem interessante hoje, principalmente das escolas públicas, mas eu acho que também já chegou nas escolas particulares, que é o não trazer, eles não se ofertam mais alimentos com alto teor de açúcares. Então, refrigerante, bolacha, então eles já têm essa campanha de ter uma alimentação mais saudável. E se a gente for ver o cardápio hoje de uma escola pública, é muito interessante. São alimentos muito naturais, saudáveis, que eles mesmos fazem, então facilitando esse acesso à criança a comidas mais saudáveis. Até porque existe um acompanhamento de uma profissional, de um profissional responsável que é o nutricionista, a nutricionista. Isso mesmo, mas isso veio há pouco tempo. Então a gente tinha antes nas escolas o acesso a esses alimentos, então isso teve também uma certa responsabilidade no aumento das doenças crônicas, com certeza. Agora, Lilian, eu estive conversando recentemente com um psicólogo, né, meu amigo João Marcos, a respeito da depressão, a respeito da ansiedade. Isso também pode levar à obesidade, não é mesmo? Com certeza. O fator emocional acaba influenciando muito, porque a gente acaba querendo aquela comida de conforto. Aquela comida que vai ativar uma região do nosso cérebro de prazer, de bem-estar. Então, quando a gente está triste, a gente quer comer uma comida de conforto. E ela geralmente é uma comida rica em açúcar e rica em gordura. Se for os dois juntos, melhor ainda, mas estimula ainda mais essa sensação de prazer, de bem-estar, e a gente acaba tendo um consumo exagerado desses alimentos, aumentando os índices de obesidade, com certeza. Agora até mesmo na alegria, né? Pode acontecer, eu vou comemorar, vou pedir uma pizza, vamos lá com a galera, e acaba exagerando. Também Sim. acontece isso A gente bastante. tem esse fator social. Eu até brinco que é a fome social. Então, a gente está no meio alegre, quer festejar, quer comemorar, geralmente a gente vai na comida. Então, se a gente, por exemplo, um aniversário, geralmente está com bolos, salgadinhos, então a gente quer comemorar também ligado à comida. Então, a gente precisa um pouco desvincular esse sentimento de felicidade, de tristeza, da comida. E realmente esse é um grande desafio de nós profissionais da saúde, tentar trabalhar esse equilíbrio para a população, né, e para os nossos pacientes também. Agora, nós tivemos recentemente um encontro de amigos, né, aí eu convidei o meu amigo para ir lá em casa e falei, o que a gente vai fazer para comer? Ele falou, não, eu vou lá para te visitar, para conversar contigo, não para comer. Então é isso que você realmente falou. Isso mesmo. Então, às vezes a gente não está nem com fome, mas a gente acaba acompanhando as pessoas e acabam comendo mais do que a gente precisa, justamente por esse comer social. Vamos lá, vamos falar dos alimentos agora. Para quem está nos assistindo através das nossas redes sociais, para quem está nos ouvindo através do rádio também, vamos falar um pouquinho sobre os principais alimentos que a gente deve exagerar. O que a gente pode comer à vontade, Lilian? Se a gente for comer à vontade, eu também falo muito isso para os meus pacientes, que o único alimento que a gente pode comer à vontade são as frutas, os legumes e os vegetais. Eles são alimentos que têm muita fibra, muita água e bastante nutrientes. Então esse é um alimento liberado, esse alimento com certeza está liberado na dieta. Falar um pouquinho sobre o que não pode. Quais são os alimentos prejudiciais à saúde das pessoas? Hoje na indústria a gente tem uma classificação de alimentos in natura, minimamente processados e ultraprocessados. Os alimentos in natura são aqueles alimentos que a gente planta. Então, frutas, verduras, arroz, feijão. Então, esses alimentos é o que a gente deveria consumir mais na nossa rotina. Os minimamente processados são aqueles alimentos que a indústria, eles fazem mínimas
mudanças, por exemplo, um congelamento, um envasamento, e, tipo, eles pegam então na natureza e embalam para aumentar o tempo de prateleira, mas não tem conservantes, aromatizantes, então ele é minimamente processado. Então esses alimentos a gente costuma consumir ou deveria consumir com moderação. E os ultraprocessados são aqueles alimentos que, além do alimento natural, eles colocaram muitos outros produtos para aumentar tempo de prateleira. Então, conservantes, aromatizantes, estabilizantes, corantes. Então, aqueles alimentos que você tem vários nomes que você não conhece, realmente deveria ser consumido esporadicamente na nossa rotina. Agora, para simplificar, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, refrigerante não pode. Que mais? Bebida alcoólica também pode prejudicar, né? Refrigerante, salgadinhos, bolachas, congelados, todos aqueles alimentos que você olha ali na lista de ingredientes e tem uma lista infinitas. Então, esses alimentos realmente a gente deve evitar no nosso dia a dia, né? E pensar naqueles nossos alimentos dos nossos antepassados, né? Frutas, vegetais, arroz, feijão, carne, que principalmente o arroz e feijão, eles são dois alimentos que a gente tem esquecido na nossa alimentação e a gente precisa trabalhar esse resgate. Algo também que a gente deve mencionar aqui é a quantidade de tempo de se comer. Você come de manhã, 7 horas, 7h30, leva o seu filho para a escola, depois vai almoçar meio-dia, depois vai jantar às 8, 9 horas da noite. Esse tempo entre uma refeição e outra. Algum tempo atrás falava-se de 3 em 3 horas. Então hoje isso já caiu um pouco por terra, mas o importante é que a gente tenha refeições fracionadas ao longo do dia. Então se a gente tem poucas refeições, maior a chance da gente comer emocional, da gente comer mais quantidade quando a gente está mais estressado, porque a gente está com muita fome. Então quando a gente está com fome, a gente perde um pouco a noção da escolha. Então quando a gente come fracionado, isso fica um pouco mais controlado. Então, mais importante do que contar 3 em 3 horas é tentar fracionar. Um exemplo disso seria, por exemplo, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Então, 4 refeições ao dia já seria o suficiente para que a gente conseguisse equilibrar isso. E no decorrer do tempo, no decorrer do dia, utilizar frutas, verduras, legumes. Isso, principalmente pensando em proteína e fibra. São 2 grupos de alimentos que vão controlar a nossa fome, trazer mais saciedade e trazendo esse benefício de controlar as porções. Então, ter proteína em todas as refeições ou em pelo menos 3 refeições seria muito importante. E as fibras, pensando também em trazer essa saciedade. Então, frutas, verduras, aveia, castanhas, as sementes, chia, linhaça. Então, tentar incluir esses alimentos na nossa rotina. Agora, Lilian, nessa época do ano, frio, as pessoas se reúnem para comer, não adianta, a pessoa se reúne para comer e come lá carboidrato, come macarrão, come bastante massa, derivados da farinha. E o que dizer para essas pessoas, principalmente nessa época do ano, que a fome bate? Sim, o frio ele tem essa tendência, né, a aumentar a fome, porque a gente quer se manter mais aquecido. Então, a gente gasta um pouco mais de calorias também. E para a gente consumir alimentos mais quentinhos, a gente vai recorrer aos caldos, às sopas, principalmente os legumes. Então, eles podem entrar. Então, em vez de se reunir para comer uma massa, que tal se reunir para consumir um creme de abóbora, por exemplo, que é super nutritivo e pouco calórico, ou uma sopa de legumes super nutritivas. Então, tentar também trocar esses alimentos para alimentos menos calóricos, mas que também vão trazer esse quentinho para a gente. E o problema também que nós temos, que acarreta a obesidade também, que nós devemos discutir aqui, é o uso de bebida alcoólica, né, nos brasileiros. Hoje a gente tem aí um problema sério de saúde também, que é o alcoolismo. Como isso se encaixa
na obesidade? No caso, o álcool, ele por si só já é muito calórico, são 7 calorias por grama. Então, isso faz ele mais calórico, por exemplo, do que o demonizado carboidrato, por exemplo. Então, é importante que a gente tenha um controle. Nós, como profissionais da saúde, não temos uma quantidade mínima, então isso não teria como eu falar para vocês. Então, o importante é que a gente consuma o mínimo possível. E, se possível, se você está nessa busca do emagrecimento, é não consumir mesmo. Agora, falamos aqui sobre alimentação, tipos de alimentos, mas não falamos ainda sobre exercícios físicos, que acompanhado de uma boa dieta, pode levar a diminuir. Perfeito. Então, a atividade física ela é muito importante, ela faz aumentar o gasto calórico, com isso trazendo o gasto energético, com isso trazendo o emagrecimento, ajudando no processo de emagrecimento. E às vezes a gente pensa assim, vou começar uma atividade física, vou fazer 7 vezes na semana, 2 horas por dia, e não é isso que a OMS traz. Então, para você sair do sedentarismo, não precisa fazer todos os dias, 3 vezes na semana, ou 150 minutos de atividade física por semana, já faz você sair do sedentarismo, já diminui as chances da obesidade e já ajudam ajudam no processo de emagrecimento. Então, a gente precisa pensar também não só em praticar demais, porque às vezes a nossa rotina não permite, mas de praticar pelo menos o mínimo para sair do sedentarismo. Agora, também não adianta você sair que nem doido, correndo, vou sair amanhã, já vou correr 1h30, sem ter essa gradativa utilização, né? Eu acho que é importante as pessoas se conscientizarem de que o exercício é importante, mas que tem que ir com calma. Isso mesmo. Então, a gente vai se organizando na rotina e trazendo isso aos poucos. Por isso que eu falo de 150 minutos. Porque se você pratica 3 vezes de 50 minutos, a gente já enquadraria aí numa pessoa ativa fisicamente. E se não tem esse tempo todo, começa com 20 minutos por dia, começa com pequenas mudanças, em vez de pegar o elevador, vai de escada, em vez de ir na padaria comprar o pãozinho de carro, vai de bicicleta, vai a pé. Então, utilizar esses recursos que a gente tem nas nossas mãos, que é aumentar esse fator atividade. É caminhar mais, é andar mais de bicicleta, é brincar mais. Falando em obesidade infantil, as crianças hoje pararam de brincar. Então, eles estão ali parados na televisão, no videogame. Então, estimular a brincadeira. Então, ir para a pracinha, ir para a praia. A gente está aqui no litoral, então a praia é um grande estímulo para as crianças. Então, brincar mais já também faz com que a gente saia do sedentarismo e que a gente gaste mais energia. Agora, uma pergunta que eu sei que muitos pais que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, gostaria de fazer para você. O meu filho não come brócolis, meu filho não come cenoura. O que fazer? Isso é uma pergunta que a gente não tem uma resposta clara, né? Mas ir aos poucos. E eu acho que a grande questão é ser o exemplo. Eu vejo, às vezes, muitos pais querendo que o filho come brócolis, mas o filho nunca viu o pai comer brócolis. Então, começar com a reeducação dele mesmo, para depois tentar trazer isso para as crianças. E ter esses alimentos todos os dias. Porque se a criança vê esses alimentos em casa todos os dias, vai trazer a curiosidade, em algum momento ele vai experimentar. Então, esses alimentos ele tem que estar no prato da criança todos os dias. Mesmo se a criança, por algum momento, vai rejeitar, mas ele em algum momento vai comer também. Algo que me indicaram uma vez também, eu achei bem interessante, talvez você possa explorar também aqui no nosso programa, é de levar os filhos juntos ao supermercado para ajudar a escolher aquilo que vai ser comprado. Perfeito. Eu acho que essa é uma estratégia bem interessante também, porque o que a gente vê hoje nas crianças, elas não sabendo nem o nome dos vegetais. Então, elas não sabendo quais são as frutas, quais são as verduras. Então, uma dinâmica que eu uso quando eu atendo crianças é a conversa com os pais e estimular os pais a levarem as crianças no supermercado, no sacolão, elas escolherem quais elas vão experimentar.
e escolher um e experimentar pelo menos um por semana. E aí eu coloco num caderninho para as crianças e elas vão anotar, ou os pais vão anotar o que ela achou. Se ela gostou, se ela não gostou e se ela não gostou, o porquê. E uma vez só experimentando não é suficiente para você falar que você não gostou. Então a gente precisa estimular o uso desse alimento de várias formas. Então, por exemplo, não gostei do abacate, mas eu não gostei do abacate puro. Mas será que numa vitamina vai ser interessante? O sabor vai ficar mais interessante? Ou quem sabe num guacamole, numa saladinha? Então fazer várias formas de preparo para que a criança, ou que até você adulto mesmo, se familiarize mais com o alimento e descubra um novo sabor. Isso é muito importante. Bem, Lilian, e qual é a orientação final, então, a todos os pais que estão nos assistindo, a todas as crianças que estão nos ouvindo também, nessa mensagem final sua? É importante que a gente não tenha medo de experimentar. O novo, às vezes, causa uma certa estranheza, mas que a gente venha experimentar o novo de formas diferentes e que a alimentação seja mais natural. Uma frase que a gente usa muito no consultório, que eu acho muito interessante para a gente fechar essa entrevista, é: desembale menos, descasque mais. Então, consuma mais alimentos naturais, que com certeza a gente vai ter uma qualidade de vida e uma saúde melhor. Desembale menos e descasque mais. Vou ter que levar o Danilão lá na sua clínica. Legal. Obrigado pela presença, Obrigada. seja sempre bem-vindo aqui. Ótimo, agradeço.